Muito bem, bom dia a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Nós temos por desafio na manhã de hoje vencer as questões que compõem o tópico Espírito e Matéria do capítulo de número 2 das causas primárias, que é o nosso livro, Elementos Gerais do Universo, o capítulo. Eu confesso para vocês que é um dos estudos, se não o mais, mas um dos mais complexos que temos pela frente. Na exata medida em que surgem informações, teremos detalhes pela frente que demandariam, como é óbvio, um estudo mais pormenorizado. Seria muito bom que todos aqui, nesse instante, pudéssemos dispor de outras obras, além do Livro dos Espíritos, para, ao percorrê-las, irmos, aos poucos, entendendo o alcance das questões formuladas por Kardec e, acima de tudo, o alcance das respostas dadas pelos Espíritos. São temas que, evidentemente, despertam a nossa curiosidade, despertam o nosso interesse, são, por ora, analisados em razão de outras formas de conhecimento. Daí porque seria oportuno precaver a todos, no sentido de que os Espíritos estão nos dando informações destinadas a que compreendamos outras informações que mais tarde eles agregarão. Não estão fazendo ciência, como se imagina muitas vezes, querendo colocar o posicionamento dado pelos Espíritos em razão da descoberta ou das descobertas de natureza científica. Me parece ter ficado muito claro desde o início da codificação que os Espíritos não nos viriam poupar o esforço, não nos viriam poupar a necessidade de conhecer. Eles anteciparam, evidentemente, algumas informações, mas o fizeram também, num primeiro momento, considerando o estado de adiantamento do homem naquela quadra em que eles se manifestaram. Nós estamos em Paris, por volta do ano de 1855, e os Espíritos estão, então, a partir das questões que lhes são postas, ofertando as suas impressões, as suas opiniões, mas sem querer com isto violentar, poupar o homem do seu próprio esforço, do seu próprio empenho. Isso é muito importante ressaltar, porque virão respostas que muitas vezes as pessoas dizem: olha, mas hoje já tem alguma coisa. Excelente, excelente. Não vieram nos dizer que aquilo estava fechado, mas antecipam muitas coisas que vão nos ajudar a compreender. Eu vou trabalhar as questões, esperando cumpri-las dentro do programado, partindo de uma carta que o professor Rivaio recebe na redação da Revista Espírita e que traz notícias acerca de alguém que gostaria de obter maiores informações. É um médico, e ele que subscreve a carta é identificado por Kardec apenas pela inicial G, não há mais detalhes. Ele escreve uma longa carta. Para aqueles que têm acesso, está na Revista Espírita do ano de 1863, no mês de julho. E ele diz assim: confundido na massa dos dúbios e dos incrédulos, a leitura do Livro dos Espíritos me produziu vivíssima sensação. A suave satisfação
que me ficou da sua leitura fez nascer em mim o desejo muito natural de crer, sem restrições, em todos os ensinos dados pelos Espíritos nesse livro. A fim de atingir tal objetivo, desejaria constatar por mim mesmo a realidade das comunicações. Assim, diz ele, esforcei-me por me tornar médium, mas não consegui e tive que parar as pesquisas. Cansado de viver na minha incerteza, resolvi reportar minhas observações alheias. Mas como não sou, por natureza, fácil de ser persuadido, senti a necessidade de conhecê-las a fim de poder julgar de sua realidade. E aí ele continua dizendo, perguntando, colocando algumas observações para pontuar a Kardec o seguinte: para começar, se a existência da alma já estivesse suficientemente demonstrada pelas manifestações e comunicações dos espíritos, seria claramente provada pela visão à distância e através de corpos opacos, que não pode ser explicada senão por seu intermédio. Avança, fala sobre matéria, fala sobre espírito, e é justamente o que as questões nos apontam. A primeira delas, a de número 21. 20 ficou da última vez. Kardec formula uma questão muito interessante, que os espíritos respondem com uma franqueza fenomenal. Eles querem saber se a matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou se foi criada por Ele num dado momento. É um dado interessante, né? Uma pergunta interessante. Deus preexiste à matéria, então foi dela o Criador? Ela está lá atrás, no recuado dos tempos? É concomitante a Deus? A resposta é meridiana em dizer sobre isto só Deus o sabe. Mas a sequência claramente nos aponta de que Deus é o Criador e tudo mais foi por Ele criado. A ponto de mais adiante, como nós veremos, os Espíritos nos anteciparem uma informação acerca da Trindade Espírita. Há uma Trindade Espírita. Nossa, então é aquela... Não é aquela Trindade criação humana. Há uma Trindade no sentido de que três são as coisas identificadas pela estrutura do cosmos, pela estrutura em que nos encontramos inseridos. Uma delas denominada princípio material. Nós vamos aprofundar um pouquinho o estudo sobre ela. A outra, princípio espiritual, que é toda a razão de ser do Livro dos Espíritos, nos esclarecendo através desta evolução do chamado princípio espiritual. E por fim, sobre ambos, a presença de Deus. Portanto, é óbvio que Deus criou a matéria, mas não a matéria como nós a imaginamos. Não a matéria como ela se expressa através da nossa possibilidade de constatação, estando reencarnados na Terra. Os espíritos já antecipam visões que a ciência só viria a ter no século XX, e com certeza outras visões que passará a ter nos séculos vindouros, se aprofundar as suas pesquisas, de que as formas como a matéria se manifesta estão longe de serem enquadráveis às formas como nós as achamos enquadradas.
Porque Kardec, quando lhes diz, a matéria é algo que pode impressionar os sentidos, é impenetrável, que tem extensão. Está certa essa definição? Olha, do ponto de vista de vocês, evidentemente que sim. Porque você fala do que você conhece. Então, é perfeitamente normal que você diga que a matéria tem extensão, que ela possa ser pesada, que ela possa ser analisada, que ela possa ser dimensionada. É o que você está para fazer aí no mundo. Você está para ganhar inteligência, para ganhar conhecimento, para exercitar-se moralmente. Portanto, as suas impressões são corretas, mas existem estados da matéria que vocês ignoram. Ela pode ser de tal forma etérea e sutil que para você não representará absolutamente nada, porque não vai causar impressão aos seus sentidos. E isto é uma constatação evidente. O que guardamos hoje, presentemente, do ponto de vista material, é o que nos toca aos sentidos. O que vemos, o que ouvimos, o que degustamos, o que tocamos, o que sentimos. Qualquer pessoa sabe que através destes canais, o espírito reencarnado, nas expressões materiais, diz com que esteve, com quem esteve, o que inalou, o que provou. Os sentidos são a porta de entrada para o espírito reencarnado das impressões do mundo. Logo, quando quisermos enquadrar as coisas, vamos usá-los como referência. Olha, estamos aqui na presença de uma plateia de espíritos. Os que observam a realidade do fenômeno enquanto expressão material, diremos sim, uma porção de espíritos sentados, prestando atenção em alguém que está falando. Mas, se dissermos, abrindo o horizonte e sem nem ao menos abrirmos os olhos, estamos numa plateia repleta de espíritos encarnados e desencarnados. Que visão é esta dos olhos fechados? É uma visão que transcende a matéria. Quando Kardec, então, coloca a impressão, as suas dúvidas, os espíritos dizem, pela porta que você está olhando, está certo. Mas não queira colocar tudo sob o seu ponto de vista. O que a ciência muitas vezes faz, levando muitos à incredulidade, a não conseguirem compreender, porque o homem, à medida em que ganha em inteligência, precisa ganhar na mesma proporção, e não é o que acontece, em humildade. Quanto mais sabemos, mais humildade devemos portar. Porque significa que se ontem nos comportávamos com arrogância, diante de coisas que se nos pareciam desconhecidas, dominá-las hoje não representa que elas são o fim de tudo. Pelo contrário, elas vão nos abrindo as portas para outras tantas informações. José Herculano Pires, com a propriedade que lhe é o traço marcante, costuma nos dizer que estar no reino hominal, fase presente dos que nos encontramos reencarnados, significa a preciosa oportunidade de abrir a nossa perspectiva para o reino espiritual. Portanto, estamos de passagem e aos poucos vamos divisando a realidade mais ampla, aquela de onde procedemos
mas talvez a nossa procedência não seja uma procedência tão espiritualizada como devesse ter sido ou ter se apresentado. Estamos tendo a chance de ir aos poucos abrindo o horizonte de uma nova realidade. Realidade que nos conduzirá, evidentemente, a progressos, a percepções mais amplas. Daí a razão pela qual os Espíritos disseram: para você, para a sua visão, está ótimo. Agora, preste bem atenção, porque impressionar os seus sentidos grosseiros não representa que a matéria se adstrinja, se restrinja a isto que você diz ser uma expressão material. E vocês sabem que Kardec é um sujeito complicado, né? Tem um camarada desse questionando, dá a impressão que não tem fim. Ele então pede para eles: me dê uma definição de matéria. E aí os espíritos vão lhe dar uma que talvez ele não devesse ter pedido, né? É o laço que prende o espírito, porque aí é que o sujeito se confunde mesmo, né? É o instrumento que o serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. O laço que o prende. Muita gente costuma ficar surpresa quando nós dizemos, os espíritas, que a desencarnação é a liberação do espírito pela matéria. E as pessoas pensam o contrário, né? Pensam que o espírito é quem vai livrar-se da matéria. O processo é muito claro num mundo como o nosso, e quanto mais retroagirmos, mais apertado este laço será. De tal forma que muita gente, estando reencarnado, não guarda nem impressões de realidades espirituais que visita, por exemplo, em sonho. A pessoa vai e imagina as coisas, né? Tem contatos, mas depois não consegue reproduzi-los. Tamanha influência que estar preso a este laço produz. Quase que nós, e isso é parte da sabedoria divina, quase que nós nem nos imaginamos espíritos. A gente já repetiu aqui, mais uma vez, tem muita gente que espera desencarnar para ser espírito. Quando eu for espírito, né? Mas você não é? Não, por enquanto eu sou um homem encarnado. Não, você é um espírito reencarnado. Você é um espírito, você tem manifestações neste sentido. Não, eu sou matéria. Eu estou aqui sentindo, olha, eu tenho gosto, eu sinto cheiro, eu ouço, alguns menos, outros mais, eu vejo. Graças ao progresso da ótica, nós conseguimos corrigir as nossas distorções visuais. Ao trabalho de profissionais nessa área, nos permitem corrigir distorções visuais. No passado, não muito distante, pessoas se afirmavam portadoras de cegueira, quando no fundo continham moléstias ou portavam moléstias, que hoje as cirurgias conseguem corrigir, conseguem devolver-lhes a participação na vida de relação. São detalhes que vêm aos poucos se nos mostrando. Então, para reencarnar, considerando padrões vibracionais do espírito e da matéria, nós nos aproximamos e ficamos aqui presos para uma trajetória de 40, 50, 60, 120, sei lá eu como é que as coisas vão se projetar para frente. O fato é que este período representa, então, para o espírito, uma oportunidade. Ele vem até a matéria e, aproximando-se dela, dá para a matéria condições de aperfeiçoar-se, isto é, ser melhorada para servir a todos, e ao mesmo tempo ele progride. A questão avança, e eu vou pedir a vocês um pouquinho de paciência, porque não é fácil passar por esses assuntos, às vezes parece tão distante, mas são informações úteis. Se nós não as perdermos de vista, lá na frente, no estudo de particularismos do próprio Livro dos Espíritos, nós nos veremos assim tranquilamente amparados.
eu tenho essa informação, fico mais sossegado. Kardec se dispõe então a perguntar aos espíritos o que é o tal do espírito. Que é o espírito? A resposta é curta, grossa e imensa em conteúdo. O princípio inteligente do universo. Acabou. Nazil, quer dizer que você diz que eu sou isto. Princípio inteligente do universo. Nossa, melhorou muito a minha compreensão. Tá jóia, a minha também, estou dentro dessa. Princípio inteligente do universo. Olhemos aquela trindade. Há um princípio material. Há um princípio espiritual. Estamos enquadrados nessa categoria. Não somos desta. Interferimos com ela para avançar. Quer dizer que eu não sou a matéria? Não. Você, o seu espírito, está vinculado a uma expressão material. E o que vai acontecer quando essa expressão, quando ela voltar à natureza, sendo absorvida pelo processo da desencarnação, você voltará à realidade de onde procede, a realidade espiritual. Nossa, é isto? É. Tem como saber a natureza íntima do espírito? Dizem eles com a linguagem de vocês? Imagina. Primeira coisa, vocês costumam não acreditar em nada que seja palpável. Aliás, a gente passa aqui, não apalpei nada. Às vezes estou apertando um monte de espírito, vou pedir desculpa. Mas não apertei? Não apertei nada, não existe. É o nada. Olha, entre eu e vocês tem o nada. O nada vai nessa. Segundo, para nós que estamos aqui, é alguma coisa. Agora, fica sabendo de algo para nunca esquecer. O nada não existe. O nada não existe. Eu sei que isso é uma decepção para muito materialista, mas é uma decepção altamente confortadora para todos nós. O nada, efetivamente, não tem espaço, nem vez. Tudo decorre ou da expressão, manifestação do princípio material ou do princípio espiritual. Deus acima de tais questões. Avançando nessa anamnese a respeito de que é o espírito, ele diz assim: é sinônimo de inteligência? E aí? Vamos fazer uma enquete. Princípio, espírito para vocês é sinônimo de inteligência? Quando eu digo lá espírito e inteligência é a mesma coisa? O que vocês acham? Não estão achando nada. Quando a gente tem que dar essa aula fora daqui, é um sufoco. Vocês imaginam ter que dar essa aula aqui, com gente ouvindo pela rádio, né? Tem que pedir uma desculpa imensa. Mas espiritismo é isso, é processo de conhecimento, que a pessoa vai aurindo e, longe de ficar afastada, vai consolidando a sua capacidade de discernir onde está e por que está. É essa a razão por que o Espiritismo tanto nos recomenda o estudo, para que consigamos entender onde estamos e por que estamos. A inteligência é um atributo do Espírito. É algo que ele, criado simples e ignorante, fruto da evolução daquele princípio inteligente até a sua individualização, a partir daí ele tem consciência e livre-arbítrio, o Espírito adquire a inteligência. Ele se esforça por crescer, dando asas à sua inteligência. Portanto, nós não podemos confundir uma coisa e a outra, mas temos todas as condições para
empenhando-nos a ampliar a nossa bagagem enquanto espíritos. A grande vantagem de todo esse processo é que o que o espírito apreende, ele sempre traz consigo. Daí porque não há espaço. E a doutrina espírita antecipou isso com um tempo fenomenal, no âmbito das casas espíritas, para a ausência de conhecimento. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Não há espaço para espírita que não estuda. Não há. Mas não há mesmo, porque ele vai estar tão fora da dimensão dos convites que a espiritualidade nos traz, que vai se sentir um peixe fora d'água. Sem a instrução, sem a observação, sem o desenvolvimento da potencialidade, da inteligência. A inteligência que faz com que cada um de nós, aos poucos, mercê o seu esforço, a sua dedicação, vá entendendo a realidade onde está, vá formando os seus juízos e, acima de tudo, vá progredindo. É graças à inteligência, ao exercício desta faculdade, desta capacidade de que somos dotados, que conseguimos avançar. Quando Kardec pergunta se haveria um sinônimo, os espíritos dizem, presta atenção, para você até pode ser, mas a inteligência é um atributo essencial do espírito. Por isso, amigos, nunca é tarde para a gente estudar e conhecer. Nós somos campeões de desculpas. Já estou velho, dizem alguns. Imagina, desde quando velhice é sinônimo, só se for de preguiça. Aí, não vou nem fazer juízo. Mas nunca é tarde. Com os recursos que temos hoje, à disposição, a informática que nos facilita o contato, o conhecimento de outras coisas à distância, as bibliotecas acessíveis, o preço dos livros, podendo estar dentro das nossas opções. Muita gente diz, eu não consigo, é muito caro. O maço de cigarro é expressivamente mais caro. Além de tirar a saúde do corpo, o livro, conhecido e analisado, ajuda na saúde da alma. E essa é permanente. Ah, mas o que eu faço agora à noite? O sujeito tem que aproveitar o tempo. Cada oportunidade perdida, amanhã os nossos espíritos, na medida em que se conscientizem, lamentarão haver perdido, haver deixado para trás. Na questão de número 25, ele quer saber dos espíritos se existe uma ligação. Olha o exemplo que ele dá, como é bem didático, né? As cores são propriedades da luz. O som é propriedade do ar. O espírito é uma propriedade da matéria. E eu imagino que quem respondeu lá, se fosse na resposta de hoje em dia, né, teria posto um kkkk, uma risadinha, ou um RS, né? Cara, isso é pergunta que você me faça? Tá bom, vai aí. É evidente que um é distinto de outro. A prova disso, Leon Denis, numa passagem lindíssima, mas lindíssima, lindíssima, daquelas que a gente lê e chora. Tamanha profundidade. Quando ele nos fala do problema do ser, do espírito e da dor, ele diz assim: imagine aqueles olhos que até agora há pouco estavam abertos e transmitindo fortemente as suas impressões para você que os examinava. Examine, relembre-se daquela voz que chegava cantando
que te saudava com entusiasmo. Recorde-se daquelas mãos. Aquelas mãos que te afagaram as cabeças, te abraçaram, te envolveram. Daqueles pés que foram sua companhia nos momentos mais difíceis e que sempre estiveram ao seu lado para te entusiasmar. Agora repare o morto. O morto não consegue abrir os olhos, externar a sua voz, estender-te a mão, nem seguir-te. Estas expressões que você imagina não mais existirem, são da matéria. Habituar-se ao abraço, olhar os olhos, sentir as mãos, ter a companhia dos pés, são expressões materiais. O Espírito transcende a isto, e é por isso que aquele de quem nos despedimos na urna mortuária, de quem ou a quem dizemos um até breve, certamente não irá descansar, como muita gente costuma dizer, num mau augúrio para o pobre coitado, né? Descansa em paz. Pelo contrário, arrepia rápido, porque a coisa está comendo. Vamos embora, né? Nunca se despeça de um ente querido assim, descansou. Não. Descansou aqui, quando o sujeito ainda quer pôr os pés para cima, quando arruma um espaço para dormir de tarde, só um pouquinho, da 1 às 5, né? Para repor as energias, é uma coisa pouco. Eu vou dar uma descansada, já eu volto, né? E aí se lamenta, nosso domingo voa. Claro, para quem passa dormindo, voa mesmo. Para quem está trabalhando, as horas parecem um pesadelo, né? São os mesmos 60 minutos, mas vão num ritmo que a gente diz, não dá para correr um pouco, é só você terminar. Termina que está fácil. A expressão do Espírito é que dá à matéria esta manifestação que nós confundimos. Então o sujeito vai lá e diz, perdi o meu parente. Ninguém perdeu a ninguém. Eu me despedi dele, você se despediu do corpo. Portanto, tenha para aquele parente, se for um amigo, as melhores vibrações. Nazil, e se for um inimigo, melhores vezes 2. Porque antes a gente chegava assim, nossa, que vestido horrível. Como essa nega tá, Agora, se eu pensar, ela tá junto comigo. Pensei, agora, antes eu tinha dificuldade de compreender. E quando olhava, você está falando de mim? Não é de você, não imagina, né? Agora tem certeza. Tem certeza que você fala. Então, quem se lembrar de algum antepassado, sempre com boas vibrações. Foi o melhor pai do mundo. A melhor mãe do mundo. Tinha os seus defeitos? Claro, eu também os tenho. A Terra é um mundo de expiação e provas. Seres perfeitos não estão na categoria que nós estamos. Incapazes até de enxergar que somos diferente daquilo que portamos. Então o sujeito se imagina, olha aqui, Deus me livre. Se puder, enquanto espírito, a primeira coisa que ajeito é a carcaça, né? Manejo o perispírito e venho numa comunicação mediúnica aqui, moreno, olhos verdes, 1,90 m. E vou chegar na reunião mediúnica do Leopoldo dizendo, é o Nazil. A médium que perceber a minha presença vai dizer, olha, é um enganador, tá? É um gordo enorme o Nazil. Como é que está esse sujeito aqui moreno, olhos verdes? Dizia Zé Raul Teixeira, naquelas suas tiradas fantásticas, né? O pretinho aqui com esse corpo, e lá no Rio de Janeiro tem o Paulo Zulu. Eu precisando carregar essa carcaça e o Paulo Zulu, senhor, tu não foste generoso a hora que me permitisse escolher, né? Me desse a chance de, pelo menos, melhorar um pouco a carcaça. Olha, a carcaça fica, ela volta às expressões materiais, ela vai amanhã dar condições de aproveitamento por outras tantas formas de vida, todas em contínuo progresso, todas em contínua evolução. O homem, portanto, é a somatória do espírito
e da matéria. Há laços mais sutis, não é momento da gente falar neles agora, mas o homem é isto, somos isto. Os Espíritos nos deixam claro. E Kardec diz, mas como é que eu percebo isto? Sujeito, os seus sentidos, enquanto encarnado, não foram feitos para isto. Os seus sentidos, enquanto encarnados, te apontam em outra direção. Você fica presente na vida de relação. Se eu falar aqui de um pudim, nós salivaremos, né? Pudim, bem bonito, leite condensado, e o sujeito já começa, né? O espírito faz isso, depende se for um espírito não consciente desta dúplice realidade, é capaz até de seguir o sujeito que está falando para ir pegar uma garfada. E come junto. E aí o sujeito que comeria um pedaço, come 4. E a família diz, o que aconteceu com ele? Tem companhia. É tranquilo entender isto. Vai nos dando uma visão completamente diferente. Tão clara, tão clara. Aí Kardec saca uma pergunta da algibeira. Eu posso conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? A resposta, na lata. Pode, pelo pensamento. E de novo os espíritos vêm antecipar. O que se sabe hoje com tranquilidade, por experiências parapsicológicas, por experiências desenvolvidas em áreas que não são materialistas na expressão, a de que o pensamento é um atributo que não vem da matéria. O pensamento é um atributo que provém da realidade espiritual. É isto que nos faz perceber as distinções. É isto que nos assegura, como revela o médico naquela carta escrita a Kardec, que um pensamento possa estar longe, enquanto o corpo aqui está. E mais, que alguém é capaz de identificar o meu pensamento, registrá-lo, comprová-lo, como as cartas Zellner, entre tantas outras experiências, permitem na transmissão do pensamento. Ora, não é pegar o celular e ligar, não é fazer sinais, não, é permitir que a pessoa capte naquilo que eu estou pensando. E sinta, nossa, pensei tanto em você hoje, tive a impressão de que nós íamos encontrar aqui, e ali estamos nós, um na frente do outro. Está certo que às vezes a pessoa diz, pensei tanto em você, não diz o que estava pensando, né? Se dissesse, o amigo passaria reto. Mas a gente costuma dizer, por isso cuidado em relação ao pensamento aos desencarnados. A gente aprende a profilaxia espírita. Somos participantes de um mesmo mundo, em duas expressões. Os espíritos que estão aqui conosco não têm apenas a expressão material grosseira de que nós precisamos nos servir para estar na oportunidade encarnatória. O mundo, como a Terra, no seu atual estágio evolutivo, exige dos que aqui vêm revestir-se dessa indumentária. E o princípio inteligente que vai na Terra lograr aperfeiçoar-se, expressa através das outras formas que nós encontramos no ambiente terrestre. Os animais têm alma, dizem os espíritos, sim. Não individualizada como vocês imaginam, mas tem. As flores têm expressão, sim. As experiências relatam isto, demonstrando que elas sentem. Por isso, conversar com o vaso, sem a presença de terceiros, é tão importante, né? Eu digo sem a presença de terceiros porque pai e avó está caduca.
Por quê, filho? Está lá conversando com o vasinho, né? E conversa, dialoga. E ele a ouve. Não sei, pai. É só olhar. Por que essa samambaia da avó é aquela coisa maravilhosa? E a sua você planta, aduba, faz, não vira nada. Acha que é só jogar água, né? Encharca o xaxim. A minha samambaia não avança. Ou deixa ressequido. A conversa. Os animais, evidente. São princípios inteligentes em evolução. O que os espíritos nos demonstram, nada. Não existe. O nada não se sustenta. Tudo evolui, tudo cresce. Portanto, longe do crescei, multiplicai-vos, dominai a terra, o homem deveria ter já de há muito interiorizado o conselho dos espíritos. Evoluir, mas não vos esqueçais daqueles que estão ao vosso lado. Jesus nos abençoe.